boa noite. Que bom poder encontrar você novamente. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Confesso para vocês que sempre fico ansioso aguardando este momento. Bem, o nosso programa hoje está sendo diferente de vários formatos, tá certo? Estamos testando nova plataforma para ver se melhora a imagem, se melhora o som e fica um programa mais bonito e mais agradável de se ver. Também estamos recebendo 3 convidados especiais. Já estiveram em outro momento aqui no programa e por serem bons, estamos trazendo novamente. É o pastor Elias Brenha, lá de São Paulo, o pastor Mateus Tavares, que está em Brasília, e o pastor Jorge Williams, que está aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na região dos Lagos. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é um tema maravilhoso. Deus é amor ou Deus é justiça? Alguns dizem que Deus é amor, outros dizem, não, Deus é justiça. Será? Qual dos dois está certo? Tem outros que dizem o seguinte, existem 2 tipos de deuses. O Deus do Velho Testamento é um Deus de justiça, um Deus exator, um Deus que está sempre exigindo alguma coisa. E que o Deus do Novo Testamento é um Deus de bondade, misericórdia, compaixão. Será assim mesmo? Então nosso tema vai abordar, Deus realmente é justiça ou Deus realmente é amor? Mas antes de estudarmos o tema, eu gostaria de dizer o seguinte, nós somos apenas criaturas. Nunca vamos entender ou compreender Deus na sua plenitude. Mas Deus se revela através de algumas coisas e são essas coisas que iremos estudar, tá ok? Segundo ponto, não se esqueça de dar aquele famoso like, se inscrever no canal, porque nós queremos melhorar e trazer programas melhores, tá certo? Mas para começar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, neste momento especial suplicamos a presença do Teu Santo Espírito, que Ele possa iluminar nosso coração, nossa mente, para que possamos aprender e compreender um pouco mais das Tuas grandes verdades. E que essas verdades que foram reveladas, possamos amá-las e praticá-las em nossa vida. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Por favor, pastor Elias Brenha, é com o senhor agora. Olá, Péricles, tudo bem com você? Quero mais uma vez agradecer aí o convite para participar com você dessa live, né? Um tema tão importante, a justiça e o amor de Deus. Quero cumprimentar aí a todos que estão conectados com a gente e também aqueles que entrarão em contato aí com o conteúdo dessa live. Estou muito feliz por poder falar um pouquinho para você sobre o amor de Deus. Esse é um tema alucinante e impressionante e eu quero introduzi-lo com a leitura da primeira carta de João, capítulo 4, verso 16. E ali nós encontramos o seguinte, olha, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Extraordinário essa declaração. Deus é amor. Essa pequena frase, ela resume toda a Bíblia e eu digo que resume toda a mensagem do cristianismo. Nós iremos passar a eternidade tentando descobrir o que essas 3 palavras juntas representam. Deus é amor. O amor, ele faz parte da própria natureza e essência de Deus. Porque Deus é a fonte do amor. Se Deus não existisse, nós não saberíamos o que é amar. Alguém disse o seguinte, que o amor não define Deus, mas Deus define o amor. Não é? O fato de 2 pessoas elas se amarem não significa, por exemplo, que seu amor seja santo puro, assim como o amor divino. Nós precisamos entender que existem tipos e manifestações diferentes de amor. Amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. E esses são apenas lampejos do fato de que o amor, ele é divino. Portanto, como um dos seus atributos comunicáveis, o amor é um presente que Deus nos dá. E ele também nos capacita a compartilhá-lo com outras pessoas. Agora, como podemos receber esse amor divino? No livro de Romanos, capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é um dom de Deus, uma dádiva que Deus nos concede
mediante a atuação do Espírito Santo em nosso coração. E isso é confirmado também por ele em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, onde ele coloca o amor, mas agora usando a palavra ágape, o amor ágape, como um fruto do Espírito Santo, ou seja, é o resultado natural da atuação da maravilhosa pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, presta atenção numa coisa. Se nós queremos amar o nosso cônjuge, se queremos amar os nossos amigos e até mesmo, como Jesus disse, os nossos inimigos, nós precisamos, através do Espírito Santo, receber o amor de Deus. Nós precisamos que esse amor ele seja derramado em nosso coração, ok? Então, dito isso, apenas conceituando aí um pouquinho esse processo do amor de Deus e de como o amor de Deus ele é recebido em nosso coração, eu quero compartilhar com vocês algumas características do amor de Deus que são revelados na Bíblia. Eu encontro muitas características, mas até pelo tempo vou me ater apenas a 3 características. Primeiro, o amor de Deus é um amor inclusivo. Ele não faz acepção de pessoas. Aonde eu tenho base para acreditar nisso? São João capítulo 3, verso 16. Ali nós encontramos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, ninguém é excluído do seu amor e da sua graça. Note, para que todo aquele que nele crê. Claro que tem uma condição, crermos, mas todos aqueles que creem, eles estão incluídos nesse amor de Deus. Porém, há um fato muito importante que eu quero compartilhar com você sobre esse aspecto do amor de Deus. O amor de Deus ele alcança toda a humanidade, mas note, ele beneficia unicamente, ou seja, diretamente, aqueles que respondem a esse amor. Por que eu estou dizendo isso? João capítulo 1, verso 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então note, o amor de Deus, ele requer reciprocidade para que ele seja eficaz. Então essa é a primeira característica que eu quero compartilhar com você sobre o amor de Deus. O amor de Deus ele é inclusivo, ele não faz acepção de pessoas, mas ele depende da nossa reciprocidade. A segunda característica é que o amor de Deus é um amor sacrificial. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nos decretos divinos, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Nesse processo, o amor de Deus, ele é incondicional. Ou seja, ele nos amou desde a eternidade, amou com o mais abnegado sacrifício. Deus deu o seu melhor, deu-se a si mesmo, deu o seu Filho unigênito, mesmo sabendo que por esse amor o seu Filho morreria na cruz. Esse é um amor sacrificial. O próprio Jesus, ele diz que ninguém tem maior amor do que esse. Amor de dar a sua vida em favor de seus amigos. E é por isso que Paulo nos diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Então olha que coisa interessante. A essência do amor é sacrificar-se por outros. O egoísmo é a antítese do amor. É interessante a maneira como Paulo começa a declaração que li de Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Sabe o que isso significa? Significa que Cristo não morreu para apaziguar o Pai ou para induzi-lo a nos amar. O que Paulo está dizendo é que
foi o amor divino que concebeu o plano da salvação e da expiação. Lá no início, antes de todas as coisas. E tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo trabalham juntos em perfeita harmonia para efetivá-lo. Então note, este é um amor sacrificial. É bonito a gente olhar para Deus e ver que por trás desse seu sacrifício há um propósito extraordinário, que é alcançar todas as pessoas. Que esse amor ele é incondicional. Agora, há uma terceira característica que eu quero compartilhar do amor de Deus. É que o amor de Deus ele é eterno, que ele não depende de condições para nos amar. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, verso 3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então escute bem o que eu vou te falar. O amor humano depende de sentimentos. Nós amamos as pessoas porque elas são boas para nós, ou quem sabe porque elas nos amaram primeiro. Esse é o tipo de amor vem e vai. É aquela coisa meia de troca, de permuta, não é? Porém, o amor de Deus, ele é totalmente diferente. Ele não é baseado em nada, exceto na sua própria essência, que é o amor. E é esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então você percebe isso? Deus, ele nos ama desde a eternidade. E o seu amor por nós não depende da nossa condição. Ele é independente das condições que eu, como ser humano, reajo a esse amor, ou por qualquer coisa que eu lhe ofereça em troca. Então, tendo essa compreensão do amor de Deus, eu quero concluir essas minhas palavras com as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Olha o que Paulo diz. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor de Deus, ele é algo magnético, não é? Ele nos atrai, ele nos impulsiona para a vida. Por isso, quando eu olho para aquela pequena frase, Deus é amor, eu vejo a essência de Deus em tudo que faz, em tudo que realiza, em tudo que nos oferece. Deus, ele é amor. E agora, quando eu olho para tantas características do amor de Deus, eu quero apenas deixar aqui registrado, finalizando, as 3 características que analisamos do amor de Deus. O amor de Deus é um amor inclusivo, ele não faz acepção de pessoas. Segundo, o amor de Deus é um amor sacrificial, ou seja, antes de que o mundo fosse criado, Jesus já era o Cordeiro de Deus, aquele que daria a sua vida pelos nossos pecados e pela nossa salvação. E por fim, o amor de Deus, ele é eterno. Ele não depende de condições para nos amar. É por isso que Jeremias disse, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Quando a gente olha tudo isso, não é? A resposta tinha que ser, Senhor, eu também quero te amar. Porque é impossível você compreender o amor de Deus e não amá-lo. Péricles, é isso que eu gostaria de dizer para você a respeito do amor de Deus, cujo amor está intimamente ligado também à sua justiça. É com você, querido. Que Deus abençoe a todos.
Pastor Elias, que lindas palavras, hein? Muito obrigado pelo seu esclarecimento. E agora vamos partir para Brasília? Então vamos lá. Pastor Matheus Tavares, por favor, é com o senhor. Olá, tudo bem? Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez para a gente conversar sobre um dos temas tão importantes da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justiça. Você já deve ter estudado aí sobre o amor de Deus e depois esse confronto entre amor e justiça. A gente quer agora, nesses momentos que temos, de recortar um pouco sobre o conceito de justiça a partir da palavra de Deus. Há várias formas da gente abordar isso. Eu escolhi uma delas, escolhi um lado, um caminho, e eu espero que possa ser produtivo e frutífero para você. Vamos lá? Quando a gente fala de justiça, a gente está falando muito no sentido do senso comum de tribunal. Já viu quando fala assim, fulano está em dívida com a justiça, ou eu quero que seja feito justiça? Geralmente a gente está falando no sentido de tribunal. Justiça num sentido em que alguém fez alguma coisa, e essa coisa, uma coisa ruim geralmente, e essa coisa tem que sofrer uma punição. Essa coisa tem que sofrer um pago. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa falando assim, uma mãe perdeu um filho, alguém matou o filho de uma senhora, por exemplo, de uma mãe. E aí pergunta, o que a senhora espera? Ou um pai, o que o senhor espera disso? E a pessoa, esse pai ou essa mãe, geralmente vai responder, eu espero que seja feito justiça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele espera que as ações erradas daquela pessoa que matou o seu filho sejam punidas de acordo com a forma da lei. É isso que essa pessoa está dizendo. Então, em geral, quando a gente fala de justiça, a gente pensa em justiça nesse sentido de tribunal. A gente pensa em justiça nesse sentido de pagar ou receber de acordo com as suas ações. Um outro sentido de justiça também tem a ver com aquilo que poderia ser um direito natural. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu só espero que me seja justo, ou algo formal, se ela cumpriu determinados requisitos. Então, ela cumpriu determinados requisitos que eram para que ela pudesse ser promovida no emprego. E ela não é promovida, ela diz, eu esperava que fossem justos comigo, ou seja, que me retribuíssem de acordo com aquilo que eu fiz. Ou seja, eu cumpri os requisitos e que eles me dessem de acordo com aquilo que eu fiz. Ou, num sentido de direito natural, nós falamos, por exemplo, isso é algo novo, por assim dizer, recente, né, construído, de que todo ser humano, por exemplo, naturalmente tem o direito à vida, ou o direito à educação, ou o direito à saúde, ou o direito à alimentação. Estou dizendo que essas coisas não são do ser humano, mas estou falando que essa construção formal ela é recente. Então, quando a gente diz isso, o que eu estou dizendo? Ora, que naturalmente, porque eu sou um ser humano, eu tenho direitos, determinados direitos, e que são estabelecidos para mim e para qualquer outro ser humano. Então, eu espero que seja feita justiça ao eu receber os direitos naturais dos quais eu espero receber, porque, afinal de contas, eu cumpro os requisitos, o requisito básico de ser humano. Então, nesses conceitos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho uma expectativa de justiça como receber aquilo de acordo com o meu direito, com as coisas que eu faço ou com os erros que eu cometi. Então, o nosso conceito de justiça está muito baseado nisso. Mas eu queria ler com você, que está em Romanos, no capítulo 3, verso 21 ao 31. Olha o que diz, Romanos capítulo 3, verso 21 ao 31. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. O conceito de justiça divino, ele é bem diferente disso que eu comecei dando uma introdução para você. Ele é diferente porque ele não está baseado num conceito retributivo, nem num conceito de equilíbrio, como alguns pensamentos de justiça têm. O conceito de justiça divino, ele está baseado na dádiva gratuita de Deus para o ser humano. Na dádiva de Deus, no dom de Deus ao ser humano, sem o ser humano sequer merecer, sequer ter feito qualquer coisa boa, por assim dizer, para conquistar esse direito. A justiça divina, ela vem como gratuidade. Ela vem como dádiva, ela vem como dom. Em quem? A partir de quem? Ela vem a partir de Jesus Cristo. Olha o que diz o texto que a gente acabou de ler. Que a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. E olha o que diz o texto, que interessante. Porque todos pecaram, ou seja, todos estão no mesmo nível, todos estão no mesmo patamar, todos estão na mesma igualdade. Em qual igualdade? Na igualdade de pecadores. Então, a justiça de Deus, ela vem para nos salvar, para nos redimir, porque todos estamos na condição de pecadores. Todos estamos na condição igual. Então, quando Jesus vem salvar-nos, quando Jesus vem salvar o ser humano, ele vem nos salvar de nossa condição de pecado. Ele vem nos salvar porque todos estamos na mesma condição. E isso é feito não pelas minhas ações, quer sejam boas, quer sejam más, mas isso é feito pela gratuidade da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela chega, ela abarca, ela ampara a todo e qualquer ser humano. Mas a quem Jesus vai poder salvar, ou seja, a quem a justiça de Deus vai poder realmente fazer aquilo que Deus quer fazer por meio da sua justiça, que é resgatar? A quem crê. É o que diz o texto no verso 22. A todos aqueles que creem. Então, a justiça de Deus é igual para todos, porque todos estão na mesma condição, mas ela tem um resultado diferente de acordo com a fé, ou seja, de acordo com a minha aceitação, a minha crença ou não nessa justiça que Deus tem por mim através de Jesus Cristo. E isso não tem a ver com obras ou com as minhas capacidades, mas tem a ver com aquilo que Jesus pode fazer por nós. Agora, isso vai abolir a lei? De forma nenhuma, é o que Paulo mesmo disse, né? Porque a lei é o espelho daquilo que vai ser a justiça de Deus. Pois bem, mas não só esse o caráter de justiça que Deus tem. Existe uma outra fala sobre justiça que está em Lucas capítulo 18, e rapidamente eu queria ler com você, falando sobre uma parábola, falando sobre os momentos finais da história do mundo, sobre a volta de Jesus, diz assim, falando sobre a parábola do juiz iníquo, tá certo? Está em Lucas capítulo 18. Eu vou ler o que está no verso 6 ao 8. Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É um texto semelhante com o que a gente acha em Apocalipse, com os santos clamando pela justiça de Deus. Nesse sentido de justiça, a gente vê Deus sendo justo com aqueles que creem no seu nome, não para dar o pago conforme as suas obras simplesmente, mas para dar a eles aquilo que ele prometeu, a vida eterna. É isso que não pode fugir da nossa mente. A justiça de Deus, ela não é uma justiça punitiva, ainda que Deus tenha que agir de forma a castigar, como diz o próprio livro do Apocalipse, e a dar aos ímpios de acordo com aquilo que eles escolheram. Perfeito. Mas a justiça de Deus, ela não é uma justiça que busca a punição. A justiça de Deus, ela busca a salvação. E o ímpio, aquele que não acredita na justiça de Deus, vai encontrar, digamos assim, a perdição, vai encontrar o seu fim
como antagonismo da justiça que Deus outorga. O que Deus outorga é vida, mas aquele que não quer a vida terá a morte. O que Deus outorga é a justiça que redime, mas aquele que não quer a justiça que redime encontrará, então, o pago de acordo com as suas obras. Essa é a questão linda da Bíblia. Você não precisa receber de acordo com as suas obras, porque Jesus Cristo morreu por nós. E aí vem uma última coisa importante para mim nesse conceito de justiça, falando brevemente nesse papo que a gente está tendo aqui. Que quando a gente pensa na justiça divina e a gente pensa nas nossas obras, nas nossas ações, Deus não nos dá de acordo com aquilo que nós fazemos, nem para o bem nem para o mal. Porque se Ele nos pagasse de acordo com as nossas obras, não sobraria nada de nós. Nada, absolutamente nada. Porque Deus nos trata com misericórdia. Inclusive, aquele que não acredita no seu nome. Ele o trata com misericórdia. Deus é misericórdia sempre, sempre, sempre. Mas o fato de tratar com misericórdia não quer dizer que ele não fará aquilo que ele deve fazer. Porque a pessoa, no ato da sua liberdade, escolheu o seu caminho. Deus é justo, mas a sua justiça não é retributiva. É uma justiça que está além disso, que ela age com misericórdia, com amor, sempre para salvar, mas a escolha sempre é sua. Deus abençoe você. Muito obrigado por essa explicação, pastor Mateus. Que Deus o abençoe também aí em seu ministério. E vamos voltar para o Rio de Janeiro, agora com o pastor Jorge Williams. Por favor, pastor Williams, agora é contigo, amigo. Obrigado, Périx, pelo convite. E para mim é uma alegria estar participando com você aí desse canal, trazendo assuntos assim de extrema relevância para a vida espiritual. E entendo que isso tem sido uma bênção para as pessoas que têm feito parte aí, né, dessa rede e assistido ao conteúdo que você tem postado aí nas mídias sociais. Obrigado também ao pastor Elias Brenha, ao pastor Mateus Tavares, pelas considerações que fizeram. Eu me sinto muito honrado poder ter aí o desafio de fazer a junção dos comentários desses dois grandes pastores que a igreja tem aqui no Brasil. Bem, Deus é amor e Deus é justo, ou Deus é justiça. O assunto ele é complexo. Eu tomei nota aqui de alguns pensamentos que eu gostaria de partilhar com vocês. E entendo que todas as vezes que nós declaramos uma ou outra dessas frases, dessas afirmativas, Deus é amor, Deus é justo, ou Deus é justiça, ou a justiça de Deus, ou o amor de Deus, todas as vezes nós fazemos sobre uma ótica humana, dentro da minha carnalidade, né, da minha maneira carnal de ser, de pensar, e dentro das minhas limitações, porque você e eu sabemos que Deus transcende a todo e qualquer conceito, seja teológico, seja filosófico, tá certo? Porque é impossível imaginar a mente de uma criatura tentando definir em essência a mente de Deus, tá certo? Então, nós precisamos avaliar com carinho a nossa tentativa, por mais boa vontade que a gente tenha, de tentar atingir aquilo que é inatingível dentro do escopo da natureza do seu ser. Falando um pouquinho sobre essa linha, essa analogia que eu estou discorrendo, Paul Gardner, ele escreveu um livro, Quem é Quem na Bíblia? E ali o autor ele teve a curiosidade de tentar decifrar em rápidos parágrafos a biografia de cada um, até porque o objetivo é dar ao leitor uma visão clara no tempo e no espaço de quem foi cada personagem da Bíblia, mesmo aqueles que não têm tanta relevância assim. Mas interessante que na página 136, ele escreve assim: é importante lembrar que as Escrituras mostram que o conhecimento que podemos ter de Deus é limitado e finito. E eu concordo com esse autor, porque tudo aquilo que nós fizermos, ou todo o esforço que produzirmos no intuito de decifrar a essência de Deus, sempre terá uma limitação humana dentro do nosso aspecto, né, da nossa carnalidade. Com base nisso, eu afirmaria o seguinte: quando eu digo Deus é amor,
eu não tenho a menor ideia, ou pelo menos não consigo atingir a essência da ideia da extensão do amor dele. Porque o amor que provém de Deus, ele transcende a qualquer definição humana. Eu não consigo, é impossível para mim, porque à luz do que já foi dito pelos meus amigos aí, o conceito que eu tenho de amor e respeito para com o próximo é uma via de mão dupla. Ou seja, eu amo à medida que sou amado, eu retribuo à medida do que alguém faz por mim, tá certo? Então, é quase que impossível imaginar uma criatura que é rejeitado, desprezado, traído, maltratado e ainda assim a essência do seu amor não muda para com o seu agressor, tá certo? Por exemplo, quando esteve aqui na Terra, Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens, e entre esses homens estava Judas. E a despeito das características negativas de cada um, e mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ainda assim, Jesus o amou até o fim, diz a palavra de Deus. Então, o pastor Elias, com muita propriedade, ele colocou aí que o amor de Deus é inclusivo, que ele é sacrificial, que ele é eterno. Concordo com todas as afirmativas, não tenho nada a acrescentar sobre isso, mas eu entendo, ainda assim, que por mais que eu queira pontuar ou definir o amor de Deus, sempre será uma definição humana, sempre será algo técnico, sempre será algo que não conseguirá atingir a essência desse ser majestoso que existe no universo e que é o responsável pela criação e pela existência de todos nós. Por outro lado, quando eu afirmo Deus é justo, eu também faço essa afirmativa sobre uma ótica material, sobre uma ótica carnal e ilimitada, tá certo? Então, a bem dizer da verdade, a grande pergunta é quem é Deus? E que Deus é amor, eu sei, que Deus é justo, eu sei também, mas quem é Deus? E a grande resposta para essa pergunta é que fora da revelação que temos por meio da natureza, por meio da Bíblia e por meio de Jesus Cristo, nós não temos a menor condição de descrever a essência da natureza divina. Sempre que nós conceituamos a Deus, como disse anteriormente, nós o fazemos sobre uma ótica humana, com base em uma mente vendida à escravidão do pecado e influenciada por uma série de conceitos que foram descritos e estabelecidos por outras mentes finitas que tentaram definir ao longo da história o indefinível. Porque como que um ser humano, criado por um ser divino, tenta então agora definir aquilo que é indefinível? Como explicar, por exemplo, um Deus que é eterno, que não tem começo e não tem fim, se a nossa mente humana, a nossa mente limitada, ela está habituada a começo, meio e fim. Tudo para nós gira em torno daquilo que é objetivo, daquilo que é concreto. E às vezes eu tenho muita dificuldade, até no exercício da minha fé, crer naquilo que é abstrato, naquilo que eu não posso ver, naquilo que eu não posso tocar, naquilo que eu não tenho uma experiência de ligação direta. Então, com isso, nós temos assim uma limitação muito grande para ter uma definição clara de conceituar esses atributos de Deus. Então, quem é Deus? Na live de hoje, a proposta é que a gente tente definir pelo menos o amor e a justiça de Deus. Bem, mas Deus vai muito além disso. Na verdade, Deus ele é único, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deus é criador, Gênesis 1, verso 1. Deus é um ser pessoal, Salmo 147. Deus é providencial, Deus é salvador, Ele é Pai, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ou seja, todas essas características, todas essas atribuições que fazem parte da pessoa de Deus, elas nos foram reveladas através da palavra e elas tentam apenas passar para nós, dentro de uma visão, uma linhagem, um pensamento humano, aquilo que Deus é no universo, na minha e na sua vida também. Logo, o amor de Deus ele está baseado na sua justiça. E entenda, não existe amor divino fora da justiça divina. E não existe justiça divina destituída do amor divino.
as duas coisas que nós estamos tratando aqui na live desta noite, elas se entrelaçam, elas se casam, elas dependem uma da outra, pelo simples fato de que o amor de Deus ele está baseado na sua justiça. Você já parou para prestar atenção no que diz Malaquias capítulo 3, verso 6? Diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Então, a razão de Deus não mudar gera em mim a esperança de que a fidelidade que ele tem dentro da sua justiça, baseado no amor, que ele não tem, mas que ele é na essência do seu ser, garantem para mim uma válvula de escape em meio à minha rebeldia. Esse é o Deus que nós servimos. Deus é amor. Então, mais do que fazer o que é bom, ele é bom. Mais do que ter amor, ele é amor. Então, eu fico me perguntando quantas vezes eu tento encaixar Deus dentro de uma esfera humana para tentar analisá-lo à luz daquilo que eu conheço, à luz daquilo que eu sei, à luz daquilo ou das coisas que me cercam, entende? Então, me permita, por mais esforço que eu tenha, por mais empenho que eu faça, por mais livros que eu leia, todos esses conceitos eles estarão baseados apenas numa esfera conceitual acerca de Deus e não numa esfera real acerca de quem é Deus. Se nós pudéssemos, à luz do que diz o Espírito de Profecia, descortinar aí os tecidos do tempo e pudéssemos ver além daquilo que está sobre a nossa visão limitada, nós veríamos que quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós, quão grandes coisas Ele tem planejado para cada um de nós. Baseado nisso, Tiago, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se toda boa dádiva vem do alto, se todo dom de Deus vem do céu, se todo dom de Deus que vem do céu é para o meu benefício, é para o seu benefício, então a grande realidade é que eu me asseguro no fato de que a justiça de Deus faz com que ele seja imutável, e isso garante uma janela de salvação para mim, ok? Um outro texto que me chama a atenção é o de Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Quer entender o amor de Deus? Quer compreender a essência da justiça de Deus? É muito simples. É só você tomar como exemplo a minha vida e a sua vida também. Quem nós éramos, o que Cristo fez por nós e quem nós somos hoje. Então, essa transformação, essa mudança de paradigma, essa maneira tremenda e milagrosa que Deus tem para mudar o ser humano de uma vida egocêntrica, uma vida voltada apenas para a materialidade, para uma vida que às vezes atenta para aquilo que é espiritual, talvez seja a melhor maneira de nós definirmos o amor e a justiça de Deus. Há um pensamento em Efésios ainda, em capítulo 3, verso 17 a 19, que diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender como todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acho interessante essa frase aqui, quando diz assim, para que você possa conhecer o amor de Cristo que excede a todo o conhecimento. Você entendeu isso aqui? Todo conhecimento que você tiver não se compara à essência do amor que Cristo e Deus Pai e Deus Espírito têm por nós. A justiça de Deus, ela faz parte de sua natureza e ela tem que ver com a sua verdade, com a sua maneira justa de ser, com a sua bondade. Logo,
Deus pode ser visto como justo em tudo aquilo que faz, e isso reflete a sua lei, porque à luz do que nos diz a palavra, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, tudo aquilo que provém de Deus é bom, tudo aquilo que provém de Deus é justo. E às vezes nós temos uma visão equivocada acerca de Deus, porque trazemos na nossa herança existencial, na herança da nossa bagagem existencial, um conceito humano acerca de Deus, quando eu tento jogar Deus dentro de uma esfera horizontal, né? Eu não consigo verticalizar Deus, então eu não tenho como defini-lo. Então, aprenda uma coisa: quando Deus aplicar a sua justiça na minha vida pessoal e no mundo que me cerca, Ele só está fazendo isso porque Ele nos ama. E nada, nem ninguém, poderá mudar o amor que Deus tem por nós. Quando Deus demonstra amor por um ser que, à luz de uma ótica humana, não merece nenhuma oportunidade, é porque a sua justiça ela é plena, irrestrita e absoluta. Então, apenas para você entender, você serve a um Deus que sabe todas as coisas. Você serve a um Deus que entende todas as coisas. E aprenda uma coisa: por mais que a gente se esforce, nós nunca teremos condições de entender a natureza santa, divina, perfeita e irreprovável desse Deus que nos criou. Por isso, eu te convido, à luz do que nós temos revelado, pelo menos experimentar a essência da sua bondade e aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus use você e que, a despeito daquilo que as pessoas digam ou falem de Deus, você tenha a sua própria definição a respeito dele através da comunhão e da vivência que você vai ter com Ele. Porque o Apocalipse nos diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com você, eu transformarei a tua vida e eu te proponho a eternidade ao meu lado. Que Deus te abençoe e que você fique na paz. Pastor Williams, muito obrigado por sua explanação. Nos ajudou bastante na compreensão do tema. Um grande abraço, amigo. E assim nós estamos concluindo o nosso programa de hoje. Deus é justiça, mas é uma justiça baseada no amor. E Deus é amor, mas um amor baseado na sua justiça. Você pode confiar tanto na justiça quanto no amor de Deus. Aliás, a Bíblia em diversos momentos nos diz o seguinte, que Deus é justo juiz. E em Jeremias 23 nos diz o seguinte: Senhor, justiça nossa. Por outro lado, encontramos em vários momentos a Bíblia nos ensinando que Deus é amor. Confie na sua justiça, confie no seu amor, porque se você confiar na sua justiça, você encontrará o amor. Se você confiar no seu amor, encontrará a sua justiça. Justiça e amor se complementam, pois são atributos divinos. Então, você pode confiar tranquilamente no amor de Deus, assim como pode confiar tranquilamente na justiça de Deus. Fazendo assim, acreditando desta forma, você estará agradando a Deus, porque isso se chama fé. E para concluirmos o programa de hoje, vou pedir ao pastor Mateus Tavares, por favor, faça uma oração para nós. Oremos. Nosso Deus bendito que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, pela tua justiça, porque em ti nós podemos ser novas criaturas sempre. Obrigado pela salvação única e exclusiva de Jesus Cristo e por essa graça que inunda e abrange a totalidade de nossa vida e de nosso coração. Obrigado porque somos justificados e porque em ti podemos ser justos. No nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém.